Na última quinta-feira, 5 de fevereiro, o último tratado de controle de armas nucleares estratégicas entre a Rússia e os Estados Unidos, conhecido como New START, chegou ao fim após 16 anos de existência. O New START foi um tratado assinado em 2010 pelo presidente americano Barack Obama e pelo então Dmitry Medvedev, presidente da Rússia, um aliado de Vladimir Putin que cumpriu apenas um único mandato. Na época, as relações entre os dois países estavam passando por uma redefinição, e o tratado entrou em vigor no ano seguinte. O tratado estabelecia limites para armas nucleares estratégicas, o tipo de armamento que cada lado usaria para atingir os centros políticos, militares e industriais vitais do oponente em caso de guerra nuclear. No auge da Guerra Fria, havia 70 mil ogivas implantadas. O New START limitava esse número de ogivas estratégicas implantadas para 1.550 de cada lado, com não mais do que 700 mísseis e aviões bombardeiros lançados de terra ou submarinos e 800 lançadores. Mas porque as duas partes simplesmente não prorrogam o tratado, Putin havia proposto em setembro passado que cada lado concordasse informalmente em manter os limites de ogivas nucleares por mais de um ano. O presidente Donald Trump rejeitou formalmente a proposta. Inclusive deixou claro para jornalistas de que não estava se importando com o fim do tratado, que muitas vezes foi criticado por ele por ser falho e não englobar as armas atualmente avançadas da Rússia e tampouco a nação atualmente em expansão no setor, a China. Os Estados Unidos pediram então, formalmente, na sexta-feira, um novo acordo de controle de armas, após o tratado que estabelecia limites para o destacamento de armas nucleares estratégicas com a Rússia. A Rússia, por sua vez, sugeriu que ambos os lados prorrogassem voluntariamente os termos do acordo por um ano, a fim de dar tempo para discutir um tratado sucessor. Mas o presidente Trump disse em uma publicação nas redes sociais na última quinta-feira que deveria haver um novo tratado do zero. O subsecretário de Estado americano para Controle de Armas e Segurança Internacional, Thomas DiNanno, havia destacado em uma conferência sobre destacamento em Genebra que estender o tratado New START, que estabeleceu limites para as duas maiores potências nucleares, não beneficiaria os Estados Unidos nem o mundo, pois era falho e não incluía a China. Hoje, os Estados Unidos enfrentam ameaças de múltiplas potências nucleares. Em resumo, um tratado bilateral com apenas uma potência nuclear é simplesmente inadequado em 2026 e no futuro, declarou DiNanno. Anteriormente, a autoridade disse a repórteres que Trump havia deixado claro que deseja um novo tratado sobre o controle de armas nucleares. The inadequacies of the unilateral constraints imposed on the United States under New START are most critically compounded by the emergence of a third major nuclear weapons power. China has said that its nuclear policy has been the most consistent in the world. That may have been true in the past, but it is not true today. Trump, que conversou com o presidente chinês Xi Jinping na última quarta-feira, quer que a China faça parte de um acordo de redução nuclear. No entanto, essa questão está sendo tratada com muita resistência de forma espinhosa pela administração chinesa, que observa inferioridade na dissuasão nuclear do seu país. O embaixador da China para o desarmamento, Shen Jiang, afirmou na sexta-feira que seu país não participará de novas negociações com Moscou e Washington. Anteriormente, Pequim já havia destacado que possui uma fração do número de ogivas nucleares desses países, cerca de 600 ogivas, em comparação com as aproximadamente 4.000 da Rússia e dos Estados Unidos. Mas então a autoridade americana fez uma revelação assustadora sobre a China. DiNanno disse aos delegados responsáveis pelo desarmamento que os Estados Unidos tinham conhecimento de que a China havia realizado testes com explosivos nucleares, os quais tentou ocultar. Today,
I can reveal that the U.S. government is aware that China has conducted nuclear explosive tests, including preparing for tests with designated yields in the hundreds of tons. E segundo a autoridade, a China continua no caminho certo para ter mais de 1.000 ogivas nucleares até 2030, acrescentando que a Rússia apoia esse programa de desenvolvimento. O embaixador russo para o desarmamento, que também estava em Genebra, Gennady Gatilov, disse aos membros que era lamentável que os Estados Unidos não tivessem dado seguimento às tentativas de prorrogar o New START, mas acrescentou que Moscou permanece aberta a discussões. Segundo ele, se houver conversas sérias sobre negociações multilaterais relativas ao controle ou à redução de armas nucleares, a Rússia, em princípio, participaria desse processo, caso o Reino Unido e a França também estivessem envolvidos. Defensores do controle de armas temem que o fim do acordo aumente os riscos nucleares, especialmente em um momento de elevada tensão internacional, devido às guerras na Ucrânia e no Oriente Médio. Especialistas afirmam que o valor dos tratados nucleares reside não apenas em estabelecer limites numéricos, mas também em criar uma estrutura estável e transparente para evitar que a corrida armamentista saia do controle. Um tratado sucessor provavelmente precisaria abordar outras classes de armas nucleares, incluindo as de curto e médio alcance, bem como novos sistemas exóticos que a Rússia desenvolveu desde a assinatura do New START, como o míssil de cruzeiro Burevestnik e o torpedo Poseidon, bem como abranger o programa nuclear em intensa expansão da China. Produzir conteúdo de geopolítica e militar de qualidade exige muito tempo, pesquisa e dedicação diária. Ajude a manter esse trabalho vivo. Garanta sua camiseta exclusiva na loja reserva.inc/área militar.